Amém? João, capítulo de número 14, quem achou, diga amém. Amém. Quem não tiver muito cansado, por gentileza, né, meus irmãos? Aleluia, glória a Deus. Quem não achou, diga EBD, tá, meus irmãos? Hoje nós tivemos uma escola bíblica dominical abençoada, aula maravilhosa. Deus tem falado conosco nessa manhã. Glória a Deus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista São João. Nós estaremos lendo o capítulo de número 14 e o versículo de número 6. Quem achou, diga amém. Amém. Vamos ler a palavra do Senhor. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Amém. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Os irmãos podem nos assentar. Aleluia. Dando glória ao nome de Jesus, porque só Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Amém? Meus irmãos, eu costumo dizer que nós só dá aquilo que nós temos. Você nunca vai dar aquilo que você não tem. E quando você tem, e ainda mais de sobra, aí você dá de sobra mais ainda. Então, às vezes, eu tenho muita dificuldade de ficar pedindo para que a igreja dá glória a Deus, até porque nós entendemos que a palavra glória no hebraico significa presença. Então, se você dá glória a Deus, você está chamando a presença de Deus. Então, só vai querer a presença de Deus aquele que chama a presença dele. Por que o ambiente ele fica mais cheio da presença de Deus quando a gente começa a glorificar o seu santo nome? É porque aí Deus entende, irmão, que se nós estamos chamando a atenção dele, ele tem liberdade de operar em nosso meio. É por isso que eu não sou bobo, e aí eu já entro na igreja dando glória para Jesus e chamando a atenção dele, porque foi para isso que Deus nos levantou, foi para isso que Deus nos separou, foi para isso que Deus te escolheu. Ou você acha que Deus te escolheu para você sair da sua casa e entrar aqui nessa noite para mostrar a sua beleza? Não foi para isso que Deus te trouxe aqui nessa noite. Deus te trouxe aqui nessa noite porque Ele precisa ser adorado. E você nunca vai ver Deus chegar diante do espelho e dizer: eu me adoro, eu me glorifico. Por que Deus não iria falar isso? Porque foi para isso que Ele já levantou uma cidade, foi para isso que Ele já levantou um corpo de obreiro, foi para isso que Ele já levantou a árvore da igreja, para que nós podemos entender, meus irmãos, que toda a glória seja dada ao nome do Senhor. E quando nós falamos glória a Deus, não existe outro Deus que merece ser adorado além do Deus de Israel. Então, quando a gente dá glória a Deus, essa glória vai até o céu, e uma vez que Deus ele é adorado, Ele manda também glória para baixo, porque glória significa a presença de Deus. E se você chama a presença dele, irmão, é impossível Ele não manifestar a sua presença. Às vezes tem pessoas que falam assim: irmão, não precisa gritar no culto, Deus não é mudo. Irmão, eu sei que Deus não é mudo, mas eu tenho dois filhos, e os meus dois filhos que eu tenho, um chama Isaac e o outro chama Emanuel. Emanuel quer dizer Deus conosco, e o Isaac significa sorriso. Só que o Emanuel ele é assim, morou mais meio introvertido, e o Isaac é mais tranquilo. Só que quando o Isaac, irmãos, ele quer alguma coisa que ele sabe que se ele me pedir, naturalmente eu não vou dar, o que ele faz? Ele começa a chamar a minha atenção, ele começa a chamar a minha atenção com carinho, ela começa a entender que ele está querendo alguma coisa, porque através dele me chamar a atenção, eu sei que ele quer alguma coisa. E se nós, irmãos, somos filhos de Deus, nós temos que saber chamar a atenção de Deus. Deus sabe do que você precisa, Danilo, mas se você não abrir a sua boca para pedir, Ele não vai te dar. Agora, se você perguntar para Ele tem poder para te dar. Uma coisa com o pastor Josemias é que ele fala que ninguém sabe o que o calado quer. Mas quando o calado se manifesta, aí Deus falou: opa, peraí, eu já sabia do que ele precisava, eu já sabia do que ele queria, mas agora ele me pediu, eu vou dar. É por isso que Deus resolve
Irmão, quem é Deus para você? Ah, pastor, eu estou com um problema muito grande. Eu estou com um Golias que está se levantando contra o meu ministério todos os dias. Fala para ele que o eu sou vai te dar a vitória e esse gigante vai cair por terra. Não existe gigante que fica em pé diante de um Davi. O eu sou vai te dar a força. Eu vejo Deus resolvendo descer no Egito por causa de um clamor de Moisés. A Bíblia diz que quando Moisés começou a clamar ao Senhor, a Bíblia diz lá, e Deus resolveu descer para livrar o Egito da mão de Faraó. Você sabe quando é que Deus vai resolver descer para te dar a vitória, irmão? Quando você entender que é através do clamor que você vai ser vitorioso. Porque eu tem pessoas que não clamam, tem pessoas que reclamam. Aí é que está o segredo. O segredo da nossa vitória, irmão, não é reclamar. O segredo da nossa vitória é clamar. A Bíblia diz que Bartimeu estava mendigando à beira do caminho. Quando Bartimeu começou a mendigar à beira do caminho, a história diz que Jesus ia passando por ali. Quando Jesus ia passando por aquela grande estrada, a Bíblia diz que Bartimeu começou a clamar ao Senhor: Jesus, filho de Davi, tens misericórdia de mim. A palavra misericórdia no latim significa, é uma semântica de duas palavras: misericórdia. Miséria fala de algo destruído, algo que não tem valor, algo que é rejeitado pela sociedade. Córdia fala de sentimento, fala de amor, fala de coração. Então Bartimeu está dizendo: Senhor, pega esse algo que é destruído e coloca dentro do seu coração. Jesus, filho de Davi, tens misericórdia de mim. E Bartimeu começou a clamar. E a história diz que quando Bartimeu clamava, o povo dizia para Bartimeu ficar em silêncio. E a Bíblia diz que Bartimeu clamava mais alto ainda. Sabe o que eu aprendo com isso, Daiane? A multidão não vai querer que você clama. A multidão não vai querer que você adora. A multidão vai querer que você desista. A multidão vai chegar para você e dizer que não tem mais jeito, que é para você desanimar, que é para você desistir. Mas continue clamando, porque no momento certo Jesus vai parar e vai te dar a vitória. A Bíblia diz que Bartimeu começou a clamar ao Senhor: Jesus, filho de Davi, tens misericórdia de mim. Por causa de um clamor de Bartimeu, Jesus parou. Por causa de um grande clamor, Jesus para. Aí Jesus está dizendo: eu sou o Deus do êxito, eu sou. Eu vejo Jesus falando: eu sou, no jardim de Getsemane. E quando ele fala eu sou, essa palavra eu sou não sai de Jesus. Essa palavra eu sou sai do Cristo. Quando Jesus fala eu sou, não é o Jesus que está falando, é o Cristo que está falando. Vou explicar. A palavra Jesus significa 100% homem, e o Cristo significa 100% Deus. Então quando Jesus fala como homem, não acontece nada, está tudo normal. Mas quando ele fala eu sou, a Bíblia diz que quando Jesus fala eu sou, os soldados que iam prender ele lá no Getsemane, todos eles caem no chão. Porque o eu sou saiu do Cristo. O eu sou não foi Jesus que falou, foi o Cristo. Foi o Verbo encarnado em Cristo que falou. Eu quero te apresentar mais uma vez como Cristo. Quando ele chega na cidade de Gadara, e aquele jovem estava possesso por demônios. Estou falando de missões. Aquele jovem estava possesso de demônios. E aí Jesus chega para aquele demônio e não faz entrevista como muitos aí fazem fora. Você não tem que ficar entrevistando Satanás, porque a Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. A missão dele é essa. Mas a Bíblia diz que Jesus veio para dar vida e vida com abundância. A Bíblia diz que quando Jesus pisa o pé no cemitério, aquele jovem que estava possesso fala bem assim: o que vieste fazer aqui antes do tempo? E a Bíblia diz que aquele jovem de Gadara, a legião, revela o Cristo. Jesus não era conhecido ainda na cidade de Gadara, mas quando ele chega lá, a legião que estava dentro daquele jovem sabia que era o Cristo.
adolescente. Eu estou à beira dela. Estar à beira é uma coisa, e estar no caminho é outra. Tem muitas pessoas que estão à beira do caminho. É por isso que quer desanimar, é por isso que quer desistir, é por isso que tem muitos cristãos desistindo da caminhada. Hoje você vê uma pessoa pregando, cantando louvor, amanhã ele já desanimou, ele desistiu. Por quê? Porque estava à beira do caminho. E quem é o caminho? Jesus. Jesus fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Se Jesus é a verdade, irmão, tudo indica que não há outra verdade além de Jesus. Está entendendo? Existe a verdade absoluta e existe a verdade concreta. A verdade concreta é aquela que você acredita que é a verdade. Talvez você acredite em algo que é a verdade para você, mas para mim ela não é a verdade. Isso aí é a verdade concreta. Agora a verdade absoluta é Cristo. Porque eu ou você acreditando que Ele é a verdade, Ele não vai deixar de ser. Está entendendo? Tem pessoas, irmãos, que crê que Jesus Ele é a verdade. Só que tem pessoas que não acreditam. Então vai ficar pelo resto da vida mendigando a beira do caminho, vivendo uma mentira. Está entendendo? Jesus Ele é o caminho, a verdade. E se Jesus Ele é o caminho, a verdade, Ele também é a vida. Quem quer ter uma vida com Cristo, irmão, entra no caminho certo. Vive uma vida de verdade. E aí você vai ter a vida eterna. A palavra do Senhor nos diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se fosse o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Só que eu conheço alguém, galera, que conheceu a verdade e a verdade não libertou ele. Que é isso, irmão? De conhecer uma heresia? Não. Eu tenho um passo bíblico em tudo que eu falo, irmão. Eu conheci alguém, e você conhece, que ele conheceu toda a verdade, mas ele não foi liberto. Por quê? Porque não adianta conhecer a verdade e não estar vivendo ela. Não adianta conhecer a verdade e não se firmar nela. A Bíblia diz em João 8, se não me engano agora, João 8, 22, ele foi homicida desde o início, não se firmou na verdade e é o pai da... Quem é essa pessoa? Satanás. Então quer dizer, Satanás conheceu a verdade, mas ele não se firmou nela. E uma vez que ele não se firma nela, ele se torna o quê? O pai da mentira. Então tem pessoas que conhecem a verdade, só que a verdade não liberta ele ou ela. Por quê? Porque ele não firma. Ele conhece só mesmo de falar, sabe? Tem pessoas que citam a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, mas não vivem nenhuma página da Bíblia. Não adianta. Tem pessoas que conhecem o Salmo 91 de nós, Santiago, porque fica aberta lá no seu armário, mas não vive o Salmo. Tem pessoas que conhecem o Salmo 23 de Davi, fica aberto no guarda-roupa, no armário, mas não vive o Salmo 23. Para que adianta? Aí a Bíblia diz, pastor: conhecereis a verdade vos libertará. João 17 fala sobre as 5 colunas da verdade. Está entendendo? Quando Jesus faz a promessa do Espírito Santo para os discípulos, aí Jesus fala: olha, eu vou enviar sobre vós a promessa do meu Pai. Primeiro vocês fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês vai ser revestidos de poder. Em João 17, Jesus fala acerca da presença do Espírito Santo vindo sobre os discípulos como forma de verdade. A Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. A primeira coluna da verdade que eu vejo na Bíblia é Deus, que está lá em Jeremias capítulo 10, versículo 10. Tu estás perto, Senhor, e todos os seus mandamentos é a verdade. Aí lá em Jeremias 10 diz que Deus é a verdade. Deus é verdadeiramente a verdade. Aí em João 14, versículo 6, que você acabou de ler, Jesus é a verdade. Lá em 1 João, pertinho de Apocalipse, diz que o Espírito Santo vem como forma de água e de sangue, e é Ele que testifica a verdade. Aí a Bíblia diz no Salmo 119, versículo 105, que é Salmo megabíblico, Davi dizendo: a tua palavra é lâmpada para meus pés e luz para o meu caminho.
o caminho. E é o caminho que vai te levar a Deus. Só que tem pessoas que querem chegar primeiro a Deus, querendo fazer atalho, sem passar no caminho correto, não vai chegar lá. Porque o caminho que leva a Deus é Jesus, e as pessoas querem pular essa etapa. Aí quando você fala, você quer aceitar Jesus? Não. Você quer ir para o céu? Quero. Como que vai? Se não entrou no caminho correto. Aí a Bíblia diz, irmãos, que só há dois caminhos: o estreito e o largo. O caminho largo é o que conduz à perdição, e são muitos que entram por ele. E o caminho estreito é o que conduz à salvação, e são poucos que entram. Você está achando que hoje em dia as pessoas querem viver o verdadeiro evangelho com Cristo? Não. As pessoas querem brincar com o evangelho. As pessoas querem entrar pela porta larga. Eu estava conversando com um colega meu hoje. Essa porta aqui, irmão, ela é larga. Nós temos a capacidade de sair todo mundo de uma vez por ela, porque ela é larga. Só que se ela fosse estreita, só passava um ou dois. Eu quero ver entrar toda a igreja na porta do banheiro, que é 60 centímetros. Não entra. Por quê? Porque a porta é estreita. Está entendendo? O caminho que nos leva à porta estreita é Cristo. Mas as pessoas não querem aceitar a Cristo. As pessoas não querem viver esse verdadeiro evangelho. E a Bíblia diz, irmão, que quando eu leio essa passagem bíblica, Jesus dizendo que eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu começo a imaginar no templo, antigamente, na antiga aliança. Porque o santuário de Deus, o templo, era dividido em três partes: Ato, Santo e Santo do Santo. Irmão, no Ato todo mundo entrava, que representa o caminho. No Santo até é fácil chegar, que representa a verdade. Mas e no Santo do Santo? O Santo do Santo não é para qualquer um entrar. No Ato todo mundo entra, porque entrar na igreja é fácil. Entrar na igreja, pastor, é muito fácil. Eu quero ver as pessoas entrarem no culto. Porque tem pessoas que entram na igreja, mas não entram no culto. Eles entram no ato. O ato é a entrada, é a chegada. Muitos estão no santo, mas eu quero ver chegar no santo do santo, como Moisés chegou. E no santo do santo não é para qualquer um. A Bíblia diz que naquela época só o sacerdote entrava, só o sumo sacerdote entrava no santo do santo. E a história diz que quando o sacerdote entrava no santo do santo, a Bíblia diz que ele vestia as suas vestes sacerdotal. Nas suas vestes tinha 12 pedras chamadas romãs. Aquelas romãs tinham alguns sinos que balançavam. Aquele sino, quando ele balançava, as pessoas que estavam de fora entendiam que o sacerdote ele estava vivo. Por quê? Ainda havia vida dentro do santuário. Por quê? Porque as pessoas que estavam de fora estavam ouvindo o barulho do sino. Então eles entendiam, o sacerdote ainda está vivo. E aí eles ficavam do lado de fora. E a história diz que o sacerdote entrava, segundo a história da Bíblia Sagrada, o sacerdote amarrava uma corda na sua cintura, a ponta daquela corda ficava do lado de fora do arraial, e o sacerdote entrava, passava pelo lugar santo, do santo, e aí a Bíblia diz que eles adoravam ao Senhor, ofereciam a oferta para que todo Israel fosse perdoado dos seus pecados. Deus descia com a sua nuvem Shekinah de glória, descia no templo. A Bíblia diz que quando Deus descia no templo, os sacerdotes começavam a bailar e a dançar na presença de Deus, porque Deus desceu dentro do arraial e os sacerdotes eram cheios do Espírito Santo. E quando o sacerdote era cheio do Espírito Santo, a Bíblia diz que o sino começava a balançar. O sino começava a fazer barulho. E quando o sino estava fazendo barulho, o sacerdote estava vivo. Quando o sino parava de soar, era porque o sacerdote ou foi arrebatado por causa da glória de Deus, ou aconteceu alguma coisa lá dentro, ou ele foi fulminado. Porque Deus descia com dois propósitos. Aí a Bíblia diz, irmão, que aí o sacerdote era tão cheio da glória de Deus, que eles não conseguiriam andar, porque a glória de Deus era tanta que eles caíam arrebatados, cheios da graça de Deus. E eles não poderiam sair, eles eram puxados para fora, porque ninguém poderia entrar. Era só o sumo sacerdote que entrava, e ainda uma vez por ano. Aí a Bíblia diz lá em Hebreus, irmã Daiane, que nós somos nação
fazer barulho. Agora, o que tem de sacerdote que não faz mais barulho? O que tem de sacerdote que as campanhas dele não conseguem mais fazer barulho? Aí eu olho para a face de um sacerdote e eu vejo que outrora ele glorificava Deus e hoje ele tem vergonha de dar glória para Jesus. É por quê? Aí eles podem entender assim, não é porque amadureceu, não é porque enferrujou. Sabe? O sacerdócio enferrujou, irmão. Não dá mais glória para Deus. As campanhas deles não fazem mais barulho. O sacerdote que não faz barulho é porque morreu, está morto. Quando você vê um sacerdote que não consegue abrir a boca nem para respirar, pode saber, irmão, ora por ele. Tem pessoas que só abrem a boca dentro da igreja quando ele está com sono, aí abre a boca. Sabe, irmão? Isso é um perigo, irmão. Porque hoje em dia estamos vivendo um evangelho de frieza. As pessoas brincam tanto com a presença do Espírito Santo que quando aparece alguém que é verdadeiramente usado por Deus, de tantas pessoas brincarem com a presença do Espírito Santo, você está sendo usado e traz dúvida na mente da pessoa. Será que é Deus ou será que não é? Está entendendo? Eu lembro quando eu estava na igreja ali no Vila Ecológica, eu tinha acabado de aceitar Jesus. Uma vez Deus me tomou na igreja no trabalho de jovem que eu rodei igual um peão. Teve uma criança que cresceu me imitando, porque eu dançava no Espírito, eu bailava na presença de Deus, eu falava ministério, eu cantava ministério, eu interpretava, porque Deus usava, porque enquanto o vaso está buscando, Deus usa. O vaso deixou de buscar, Deus também para de usar. Enquanto o sacerdote está entrando no templo e visitando o Santo do Santo, Deus está descendo com sua Shekinah. Só que tem sacerdotes que não conseguem nem sair do ato. Tem sacerdotes que não conseguem nem chegar no santo. Como que vai chegar no Santo do Santo? E aí eles querem que você que está no Santo do Santo faz de tudo para o fogo descer, para a nuvem descer. Você também é sacerdote. Você também é sacerdote. Você pode também adorar o Senhor e Deus pode descer aqui nessa noite. Não precisa só nós que estamos aqui no Santo do Santo ter que buscar a presença de Deus. Você também pode fazer isso. Só que tem pessoas, irmãos, que têm vergonha de deixar Deus usar. Ah não, eu vou escandalizar. Ah não, isso é meninice. Ah não, isso é esquisitice. Eu não posso fazer isso. E aí enferrujou. O que tem de crente, irmão, que é batizado com o Espírito Santo e que não dá mais lugar para Deus, não consegue mais sentir a presença de Deus. O culto começa, termina, ele sai da mesma maneira, e muitas das vezes até é pior, porque sai até falando mal do culto ou da pregação. São sacerdotes que já morreu, precisa ressuscitar, precisa ser ressuscitado. Quando você vê alguns lugares que os sacerdotes estão reunidos, mas as campanhas não fazem mais barulho, é porque estão em pecado. Em Ezequiel, no capítulo 8, a Bíblia diz que os sacerdotes se reuniam. Deus falou para Ezequiel: Ezequiel vai te mostrar o que está acontecendo por trás daquela parede ali. Ó. A Bíblia diz que Deus arrebatou Ezequiel em espírito, e aí mostrou para Ezequiel o que estava do lado de fora, do outro lado da parede. Aí a Bíblia diz que Ezequiel faz uma fenda na rocha. Quando Ezequiel capítulo 8, passando lá depois, Ezequiel olha do outro lado, e a Bíblia diz que Ezequiel vê do outro lado os sacerdotes brincando com a presença de Deus. Quando Ezequiel tem uma visão gloriosa de Deus, Ezequiel vê do outro lado, Deus abre a visão de Ezequiel, e Deus mostra para Ezequiel o pecado que estava na vida do sacerdote. Prostituição do santuário de Deus. Ezequiel capítulo 8. Aí às vezes nós falamos assim: por que o céu está de bronze? Por que os cultos estão parados? Por que a presença de Deus não se manifesta mais no nosso meio? Sabe o que é? São muitos sacerdotes que estão em pecado no santuário de Deus. E aí Deus não consegue mais revelar a sua glória, porque o Espírito Santo não é um luto para passar em carniça. Como que Deus vai usar uma pessoa que fica brincando de ser crente?
Eu fui para casa e não consegui dormir. Deus falava, covarde. Eu colocava a cabeça no travesseiro e Deus falava comigo, covarde. E eu falei, Deus me dá a oportunidade para mim ir lá e falar. Fui convidado para pregar no congresso de jovem. E naquele dia o jovem estava lá. Quando esse jovem estava lá, Deus falou comigo assim, é hoje. Porque eu quero fazer algo na vida dele. E o que ele está fazendo não está me agradando. E isso está impedindo de eu fazer na vida dele o que eu quero. Comecei a pregar. No meio da pregação, aquele jovem veio cá na frente chorando. E eu falei para esse jovem, Deus pede para você visitar debaixo do seu colchão e tirar algo que está lá, que está atrapalhando a sua vida. Ele começou a chorar. Ele achava que alguém tinha me contado o que ele fazia. Era um jovem que estava na igreja, sentado no jovem, mas estava fazendo algo que não estava agradando a Deus. E a igreja orava para Deus batizar com o Espírito Santo, mas esse jovem não era batizado. Por quê? Porque estava em pecado, estava se prostituindo, estava apodrecendo os demais jovens. Porque uma maçã podre expudece as demais, uma laranja podre no meio da caixa expudece as outras, se as outras não tomar cuidado. E esse jovem, irmão, falava na cabeça dos outros jovens. E aí eu cheguei para ele, entreguei esse algo de Deus, chorando, com o coração apertado, porque entregar uma mensagem dessa não é fácil. E eu falei, Deus manda você visitar o seu colchão, e é hoje ainda. E aí ele visitou o colchão, tirou o que não estava agradando a Deus. Na outra semana, fui convidado para finalizar o tempo da campanha. E aí se reuniu nessa campanha todos os pregadores. E esse jovem estava lá. Quando eu olhei para ele, ele olhou para mim e ele falou assim, Pastor Gilvan, eles me chamam de pastor, não sei por quê. Pastor Gilvan, é hoje. Eu olhei para ele e falei assim, é hoje não, é agora. Quando ele falou para mim, é hoje, eu falei, é hoje não, é agora. Quando eu falei para ele agora, ele veio cá na frente, irmão, eu coloquei as mãos sobre a cabeça dele, comecei a orar e falei, Deus, batiza com o teu Espírito Santo. E na 10ª hora, aquele jovem foi batizado com o Espírito Santo e começou a falar em outras línguas. Então, às vezes, irmão, tem algumas coisas que nos atrapalham a gente sentir a presença de Deus. Esse dia eu falei para Deus, Deus, me renova como antes, me renova como antigamente, porque há uma diferença na minha adoração, isso eu falando com Deus. Eu falei, Deus, eu quero pregar e eu quero ver o Senhor operar. O Senhor tem promessas na minha vida que eu iria orar e elas iam ser curadas, e eu não estou vendo isso, Deus. Deus falou, filho, você mudou muito. Quando Deus falou, filho, você mudou muito, aquilo ali me quebrou, irmão. Porque eu fui fazer uma análise da minha história e eu vi que de fato eu mudei muito. Uma pessoa que orava, jejuava, lia a Bíblia a todo momento, hoje em dia, quando pega na Bíblia, às vezes os meninos não deixam, não falta tempo. Quando você pega na Bíblia para ler, vem visita, começa a te visitar, você deixa a Bíblia de lado e dá atenção para a visita. Quando você pega na Bíblia para ler, vem o sono espiritual para você fechar a Bíblia e dormir. E você desiste de ler a Bíblia. Quando você pega na Bíblia para ler, o seu celular toca no sinal de mensagem. Quando você olha a mensagem, você fala, oh Deus, espera aí. E Deus fica sempre para depois. E aí nós queremos os milagres de Deus. Queremos fazer missões na África, sendo que nem na nossa própria casa nós não estamos fazendo. Queremos fazer missões em outra cidade, em outro país, sendo que nem no nosso bairro nós estamos fazendo. Queremos fazer missões na África, na Bolívia, no Paraguai, na Venezuela, na Argentina, no Peru, nesses países da janela 10 por 40, que não aceitam o evangelho lá de maneira nenhuma. Queremos ir para lá.
nós não fazemos missões nem dentro da nossa própria casa? Está faltando alguma coisa. Na quarta-feira, para finalizar, falta 5 minutos, eu gosto de parar 5 para as 9. Mas eu quero dar aqui um rápido testemunho. Eu estava na quarta-feira, pastor, no altar, e o meu pastor Ades ia pregar. E o meu pastor Ades estava tão inspirado que eu falei: Jesus, hoje essa igreja vai virar um barril de pólvora. Porque o meu pastor hoje está inspirado, o homem está cheio. E ele pregava e balançava e sacudia. Eu falei: hoje sim. Quando eu falei hoje sim, meu telefone toca. Quando eu olho, Isaac me mandando mensagem para mim, dizendo que a barriga dele estava doendo. E aí ele falava que a dor de barriga ia radiando. E eu no altar, 8h28. Quando eu comecei a ver a mensagem dele, eu falei: meu Deus, o que ele está querendo? Será que é verdade? Essa dor? Ele ligou de novo: pai, estou passando mal. E eu na igreja. Cheguei para ele e falei: estou descendo já. Peguei a água, dei para o meu pastor, coloquei a água no altar, para a igreja não perceber, porque senão os irmãos não iriam receber a mensagem. Peguei, coloquei a água no altar, fui, fiz que ia para o banheiro e fui para casa. Peguei meu menino, coloquei ele no carro e saí. Fui para o UPA. Quando eu cheguei no UPA, era mais ou menos 9 horas. Começou a fazer os medicamentos sobre ele, o diagnóstico. E aí, segundo uma das médicas lá, constou que ele estava com apendicite inflamada. A médica falou que ele estava com apendicite inflamada. Eu falei: se está com apendicite, é cirurgia aí rápida. E eu ia pregar na quarta-feira, na quinta-feira à noite, no pastor Igor. Falei: Jesus, toda vez que eu vou pregar, a luta vem. E aí eu ia pregar no pastor Igor, coloquei a igreja oração, mandei mensagem do pastor Igor, falei: pastor, vou chegar mais tarde, mas eu vou chegar. E ele nem sabia que eu estava no UPA, irmão. Fiquei no UPA quarta-feira, até quinta-feira de manhã, e orando a Deus e pedindo a Deus uma oportunidade para meu filho ser transferido. Porque ali não é fácil ser transferido da noite para o dia. Teve uma criança que ficou 4 dias para ser transferido. Comecei a orar ao Senhor, falando com Deus: Deus, me dá uma oportunidade, transfere meu filho. Senhor, é apendicite, segura a médica. E aí eu fiquei em oração. Aí, irmãos, ele foi transferido na quinta-feira pela manhã. De quarta para quinta, um dia só. E aí a médica chegou lá, no hospital das clínicas, fez a ultrassom. E eu falei: uma vez que fizer a ultrassom, nós vamos saber o que é. Aí minha esposa falou para assim: olha, constou na ultrassom que tem os 3 caroços aqui. A médica daqui descarta a apendicite. Eu falei: ah, pelo menos tá bom, não vai fazer cirurgia. A médica descartou a apendicite, mas falou que tem 3 caroços. Eu falei: que caroço é esse? E aí fizeram uma outra ultrassom, eu nunca vi isso. Fizeram uma outra ultrassom para descobrir o que eram esses 3 caroços, uma ultrassom mais profunda. Porque para mim todas as ultrassons eram igual, mas essa daí a médica falou que era mais profunda. E ela focou no assunto, ela descartou a hipótese de ser apendicite. E aí quando fez a próxima ultrassom, o exame de sangue, o exame de urina, meu filho já estava no soro, já estava com o remédio aplicado na veia. A médica falou bem assim, olhou para mim e falou bem assim: você é crente? Eu falei: sou. Ela falou bem assim: pois é, Deus ouviu a oração. Porque o que constou aqui foi uma inflamação. E aí ela falou que era íngua. Se era íngua, ia passar um inflamatório e desinflamar e meu filho ia ficar bem. Aí ela falou: vou liberar ele amanhã de manhã. De acordo com o diagnóstico que eu tenho aqui, amanhã de manhã ele já está bem. Eu vou passar um antibiótico para ele. E meu menino ficou 2 dias sem comer. Ele come bem. Não sei que ele puxou, né, Daí? Aí ele ficou 2 dias sem comer. E aí depois ele foi e falou: pai, eu quero comida. Eu falei: pronto, se quer comida, então já está bem. E aí a médica falou: pessoal, vou fazer o exame de novo, se ele estiver bem, vou fazer o exame de novo, se ele estiver bem, eu vou liberar ele. E eu falei: filho, se você estiver sentindo alguma dor, você fala. Se não tiver, fala também, porque tem outras crianças em outros hospitais precisando ser transferidos para cá. E você às vezes pode estar tomando espaço para outra criança. E ele falou: não, pai, eu estou bem. Eu falei: então tá bom. A médica veio, eu pedi oração para a igreja, porque na sexta-feira eu ia pregar no Pastor Adão.
pastor Igor, uma aula do Senhor Jesus chorando. Preguei na sexta com o pastor Adão e aí ele teria que pregar hoje aqui. Falei, Jesus, se sacrificar até domingo, como que eu vou pregar no solar? E aí eu fui pro joelho orar. Quando eu fui orar, Deus falou que ele vai sair hoje pela manhã. Meu coração se alegrou. Quando meu coração se alegrou, a médica veio lá para cá, fez todos os exames dele que precisava fazer e falou assim, Isaac, você está melhor do que eu. Aqui está o teu sumário de alta. Pode ir embora. E aí, irmão, nós saímos daqui alegre, glorificando e exaltando o meu Senhor. A igreja do Vila Ecológica orando, a igreja do pastor Igor orando, a igreja do pastor Adão orando, e eu falei, tá para levantar uma apendicite para ficar de pé, diante de uma igreja que ora. Olha aí, irmão, Deus deu vitória para o meu filho. Hoje ele está adorando o Senhor ali no Vila Ecológica. Falei, vamos comigo, ele não, pai, vou ficar aqui para dar o testemunho aqui. Graças a Deus. Irmãos, eu quero agradecer a Deus por essa rica e poderosa oportunidade. Que Deus possa continuar nos abençoando cada dia mais e mais em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Obrigado, Maria, pelo convite, pastor, pela confiança, muito obrigado. Que Deus possa continuar nos abençoando. Né? Agradeço pela tecladista. Não é caro tocar assim, tá? Culto assim de uma hora é muito caro, mas graças a Deus, que Deus ungiu esses dedos aí para tocar para a glória do seu nome. Amém? Cinegrafista também que não pode esquecer, né? Ficar de pé uma hora não é fácil. Que Deus possa continuar te abençoando também. E eu agradeço a Deus por essa rica e poderosa oportunidade. Eu passo o microfone para quem de direito em nome de Jesus.